Olá, queridos amigos, nossos espectadores, como é bom estar com você novamente. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Anísia da Silveira, para juntos reconstruirmos as suas emoções, fazermos um mergulho interior buscando o autoconhecimento. Então, se você quiser construir as suas emoções, aqui na TV Mundo Maior conosco, nos envie a sua história pelo WhatsApp 21 967 57 3999. Nos envie a sua história contando as suas dores, as suas emoções, os seus conflitos, e nós, aqui no programa Reconstruindo Emoções da TV Mundo Maior, que vai ao ar todo sábado às 19 horas, com mais 2 reprises, reconstruiremos as suas emoções juntos. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida, muito especial, que é terapeuta Tatiana Martins. Seja bem-vinda ao Reconstruindo Emoções, Tatiana. Obrigada, Iraci. Eu que agradeço. A história que iremos relatar hoje é sobre um jovem de 15 anos que se chama Marcos. Sua mãe tem 39 anos, se chama Sandra, e a tia dele que nos envia a história, que é Eduarda. E ela nos relata o seguinte: o meu sobrinho, que sempre foi um garoto super bacana, desinibido, alegre e, assim, muitíssimo ativo. Praticava esportes, ele não conseguia parar. Chegou a tomar até Ritalina, porque ele era extremamente agitado e tinha difícil concentração. Acontece que de 2 anos para cá, esse meu sobrinho Marcos ficou triste, começou a entristecer, deixar de sair, deixar de festejar, deixar de praticar esportes, tudo aquilo que ele gostava, ele foi deixando. Se fechou num quarto e é o lugar que ele mais gostava de ficar. Os pais não entenderam e a minha irmã Sandra, diz ela, veio falar comigo porque não sabia mais o que fazer para ajudar esse menino. Até que alguns dias atrás, Marcos tomou uma quantidade de bebida alcoólica com alguns comprimidos porque ele queria se suicidar. Minha irmã me chamou, fui correndo para lá, e aí Sandra me relatou que ele é uma criança tão especial, um jovem tão lindo, tão cheio de vida, e agora tem 2 anos mais ou menos que ele não quer mais viver, não sabe por quê, está deprimido, não precisa mais tomar remédio nenhum, ele está muito mal. E aí, ajudei-o e pedi para conversar com ele. Marcos me relata que ele adorava festas, adorava esportes, mas nessas festas ele utilizava algumas coisas além da bebida alcoólica em excesso. A mãe ouve, entra e diz que não seria verdade, porque ele é um menino tão bom, tem tudo o que quer, proporciona tudo a ele. Por que é que ele iria usar drogas? De jeito nenhum, ele não usa nada. E simplesmente a mãe não aceitou e disse que eu que estava induzindo o garoto a dizer que usava mais alguma coisa. A realidade é, ele não quer mais viver, ele quer tirar aquela dor que sente no peito
e não sabe mais o que fazer. Eles moram em Brasília. Então, essa é a história do jovem de 15 anos, Marcos Tati. Quando a gente olha um contexto desse e a gente começa a perceber que uma família, todo mundo parece uma maravilha. E, de repente, do nada, o jovem começa a ficar triste, 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 não quer sair de casa. E aí você fala assim, será que ele perdeu alguma coisa que o levou à depressão? Ou o que será que está acontecendo? Porque ele também não sabe explicar. E quando sai para a festa, ainda usa quantidade de bebida alcoólica e drogas. Uma coisa muito importante ali que a mãe diz, a mãe Sandra diz a ela, né, a cunhada não, a irmã dela, que teve uma noite que ele tomou quase uma garrafa, foi mais de meia garrafa de tequila. E continuou lá conversando, tipo assim, não é que eu quero dizer, mas tequila é um pouquinho forte, Bastante né? forte. Então, como é que o jovem toma mais de meia garrafa e continua conversando com o pai, com a mãe? Aí, olha só. Muito... Você foi contando, eu fui tentando construir a história na minha mente, né? Só que você fechou com o final, assim, que você... Só nesse fim você já vê todo o enredo. Como é que um pai e uma mãe Não percebe? e não? sentam pra beber com o filho, deixam o filho beber uma garrafa de tequila. Não é o pai e a mãe que fazem esse filtro? Que você, não é o seu dever falar assim, peraí, que é isso que você tá bebendo? Como assim você tá bebendo? A gente lembra que o jovem, o cérebro dele tá em construção. Exatamente. Não tem a idade, agora ele já pode, já tem 18, ele tem 16, que você disse, né? 15 anos. 15 anos. E aí, quando o pai e a mãe são permissivos dessa maneira, é aquela história, melhor fazer em casa do que na rua, isso não existe. Porque quando eu abro a porta e digo, aqui pode em tudo, pode em qualquer lugar. Então, aí eu pergunto assim, até aonde nós conhecemos os nossos filhos? Será que realmente nós conhecemos os nossos filhos? Será que a gente tem uma estrutura em casa de atenção, de compartilhamento, de troca, de autoridade? Porque os pais não podem perder esse papel. Quando os pais negligenciam a autoridade que eles precisam ter, têm que ter, se colocando como amigos, porque quando eu sento pra beber com o meu filho, ainda de 15 anos, e deixo ele beber uma garrafa, eu tô dizendo que eu sou... Tá cheirando a fraldas ainda, desculpa. Não, e eu ainda tô me botando num papel de... Eu permito isso. Eu sou seu parceiro pra isso, então isso é viável e é normal. Como é que se configura essa família na cabeça dessa criança? Porque é uma criança, 15 anos, vão combinar? Ele tá começando um caminho de adolescência, né? Ele já tá na adolescência fortemente, hoje a gente sabe que isso puxa muito. Mas eles sabem o que é certo e o que é errado já. Totalmente. Né? Então, como é que os meus pais fazem esse tipo de reunião, de permissão? Isso mostra... E aí esse jovem vem de uma desestrutura... Isso é só um evento que ela contou pra você, pra a irmã contou, que aconteceu entre eles. Mas pensa só, quantos eventos desse não podem já ter tido? Quantos outros onde a autoridade, onde o normal, né, tá acontecendo ali? Com certeza. Porque olha só, quando a gente percebe que o filho, por algum motivo, começou a se entristecer, começou a se recolher no ambiente dele, em realidade, ele está começando a observar que a vida não é só divertimento. Exatamente. Porque até então era escola e festas. Então, qual é o conteúdo profundo que dá razão, dá sentido à vida dele em que ele recebeu? Sim. Nenhum. Exatamente. E para os pais, qual é o comportamento desses pais? Será que os pais
estão buscando passar os princípios de ética, moral, educação, amor para esse filho. E quando chega ao ponto de passarem quase 2 anos, que é o que está na história que ela nos enviou, aí ele tenta o suicídio e aí a família acha que deve correr para fazer alguma coisa. Uhum. E você vê que Onde você... está? Tem vários fatores nessa história, né? Ele tem já um TDAH, né? Que ele já é hiperativo, ele já apresentava esse quadro desde a infância, ele tá na adolescência, ele tem pais permissivos, e a pessoa que tem o TDAH, ela precisa de diretrizes. Se a família deixa... limite, se a família deixa solto... E ele já é solto, porque o TDAH ele já tem uma coisa de dificuldade de assertividade, de disciplina. Se a família não coloca isso, e é muito fácil pro TDAH entrar em processos de depressão, Iraci, porque como ele tá muito solto, e principalmente nesse início da adolescência, e com uma família que permite tudo, sempre permitiu, de repente ele se vê com todos os questionamentos, e como o TDAH dá dificuldade também de estudar, quer dizer, na escola o rendimento cai, junto com o processo de adolescência. Não tem como esse adolescente sair ileso de um momento desse. Não tem como. Não, e se os pais estão acompanhando o filho, percebendo que o filho está entrando num processo de recolhimento, sendo que sempre ele foi muito expansivo nas coisas que ele faz, como é que você não puxa o seu filho, senta com o seu filho, filho, e aí? O que está acontecendo? Vamos conversar um pouquinho? Exatamente, porque pode acontecer com qualquer um. A depressão, ela não escolhe família ou pessoa, acontece. Então, o que a gente pode fazer? É um passado que a pessoa traz, exatamente. Né? Alguma coisa se a nossa exatamente. Se a família não está atenta a alguns passos que a depressão ela mostra bem forte, não precisa nem eu achar que está em depressão, mas se o meu filho já está mostrando características diferentes da que ele apresentava, já está ficando mais recluso, já está ficando mais triste, mais raivoso, né? Porque o jovem, geralmente, ele não fica triste, ele fica com raiva, muita raiva. Se ele está apresentando esses quadros, é hora de parar, buscar ajuda, conversar. Se eu saio desse papel, se eu deixo, isso é uma fase, porque geralmente a gente cai nessa armadilha. É uma fase, vai passar. E aí vem o quê? Não tem fase que passa se você não auxiliar. Exatamente. E aí o jovem vai muito em busca de coisas que tirem ele desse torpor. E aí vem a droga, vem o álcool, vem as companhias que não são tão amigas, não vem pro lado da amizade, vai muito mais pro lado do usar, né? E se ele não tem uma estrutura, pro mundo das drogas mesmo, e a gente vê que o suicídio, ele aumenta, assim, absurdamente nessa fase. A maior taxa de suicídios é entre adolescentes, chegando à idade adulta, e da idade adulta até mais ou menos a faixa de 30 e poucos anos. Você vê que é uma fase da vida onde a gente é muito cobrado. Exatamente. Né? A gente é muito estimulado, a gente tem que construir, tem que conquistar. Se eu não tenho uma estrutura que me auxilia, se os meus pais não olham para mim, eu tô sozinho. E outra coisa, ela diz que a própria irmã dela disse que ele estava usando álcool demais. Para tudo. Se ele está assim há 2 anos e agora que ele está usando álcool demais, peraí, ele tem 15 anos. Nossa, meu Deus, ele começou... Então, se o meu filho começa a usar bebida alcoólica precocemente, porque isso é precoce. Muito. Né? A bebida alcoólica não deve ser ingerida, ela não deixa de ser uma droga também. Mas principalmente nessa fase. Ele não está formado ainda, ele é um adolescente. Então, o que eu vou falar? Para tudo e vamos ver o que está acontecendo. Sim. Porque utilizar a bebida alcoólica em excesso, ela vai te tirar
da realidade, da responsabilidade. O pensamento já fica mais leve, solto, né? Fica tudo... E a gente sabe que a pessoa não tem atitudes corretas. Ou ela é muito né, eufórica, extravasa, ou ela se afunda de tristeza e chorar. Então, a mãe precisa pegar esse filho e falar, senta aqui, meu filho, para aí. Que olha tá vendo? Só, vamos conversar um pouquinho. Você acha que a bebida alcoólica ela vai te deixar leve, solto, te tirar de uma timidez? Você não tem timidez. Então ela vai liberar o quê? Você precisa ficar sem o domínio da sua consciência para achar que está se divertindo? Sim. Vamos sentar aqui. Então nós vamos começar a sair juntos. Né? Isso acontece muito, né? Porque, os pais tipo assim, ó, não rola. Exatamente. E ainda tem a parte espiritual, Graça, que a gente não pode esquecer. A gente não sabe quem é esse espírito. E o que já arrastou ele em outras existências. Quais são os vícios que ele está podendo trazer. E quanto mais cedo eu abro esses chamamentos, né, esses arrastamentos que nos destroem, às vezes, uma existência inteira... Eu tô fazendo o quê? Eu tô despertando nele sensações, emoções, Exatamente. Que a gente não sabe a quantas vidas ele pode estar vindo e que se já não foi motivos mesmo de suicídio, de desregramentos grandes, de destruição de existências. Então, isso pra gente que é espírita, eu me sinto assim... privilegiada, porque você saber disso faz com que você tenha uma dimensão diferente da vida. E quem não tem esse conhecimento não sabe a profundidade e a responsabilidade que a gente tem. A gente está vivendo só uma parte da vida. Porque eu já tenho uma bagagem de comprometimentos e uma bagagem de créditos para eu estar aqui. E o que eu estou fazendo agora é só uma fase. Exato. Porque a vida continua, ela não para. E o que eu estou fazendo? Eu estou acertando meus débitos e arrumando mais crédito ou estou arrumando mais encrenca para frente? Exato. E outra coisa, ainda no espiritismo, né, nessa parte. Com quem esse menino começa a se conectar? Será que quando ele faz isso, esse movimento, essa depressão, essa tristeza, essa raiva, já não tá com companhias do outro lado que já o utilizam facilmente? Porque eles precisam de pessoas que eles possam se utilizar para exercer aquilo que eles têm desejo e não podem. Na adolescência é mais fácil ainda você achar um jovem onde ele possa sugar tudo. Olha só, a porta aberta. Em realidade, o jovem, tanto jovem quanto adulto, nesse caso... que utiliza de uma quantidade grande de bebida alcoólica ou drogas. Outro tipo de drogas, enfim, fumo, né? Ele é um canudo. Exatamente. Ele é um canudo. Eu falo isso para os jovens, eu falo isso para os adultos. Sentou na minha cadeira, vou direto na testa. Olha só, meu amor, você sabe que você não bebe sozinho? Então, se você bebe acompanhado, a sua companhia não é aquela que está sentada na sua frente. Desculpa, contei, né? A sua companhia é aquela que começa. Vamos tomar um pouquinho mais, vamos beber, vamos lá. Poxa, e aí me deu a vontadinha e eu fui para minha vontadinha. E aí ele vem e cola aqui, ó, na sua boquinha, olha que coisa fofa. E vem aspirar. Todo aquele álcool, aquela química, todos aqueles fluidos para satisfazer o prazer daquele desencarnado que está ali. Exatamente. Então, peraí, eu costumo dizer assim, diga-me o que pensas, o que fazes, que eu direi quem te acompanha. Exato. Porque não é aquele que está te acompanhando, né, coleguinha, tal, amiguinho de escola que está ali. Esse ainda é o de menos, você se afasta. Exatamente. Esse a gente Agora, como é que você vai afastar o desencarnado? E é ele que vai o tempo todo querer te estimular ali, ter aquela vontade assim, que aparece do nada. Quem será que foi? O que? Por quê? É um caminho fácil. Eu sempre falo assim pra alguém que vem me perguntar como é que eu faço evangelho? Como é que acontece o evangelho? E aí eu procuro mostrar o que acontece, como funciona. Se eu tenho a capacidade de fazer na minha casa algo bom, por que eu não faço?
Por que mas agora, é a facilidade que eu tenho de ir para o álcool, para droga, para festa. Por que eu não procuro coisas boas? Por que eu não direciono o meu filho? Porque dá trabalho ir assim. Com certeza. Dá trabalho. As pessoas... Tem que prestar atenção, você tem que conversar, dialogar. Ele vai te questionar. Sim. Você tem que trazer para casa espírita ou para qualquer tipo de... Uma outra religião, que dê sentido. Mas ele tem que ter um princípio de vida, saber que aqui existe uma força maior que tudo coordena. Sim. E que tudo se encaixa. Exatamente. Quando você começa a fazer isso, você está direcionando. E os pais, geralmente, você vê, ela fala isso pra você, ela tem um filho 15 anos. Ele era assim, de repente ele mudou. Ela não conhece o filho dela. Ela não conhece. Ou de repente mudou, já levou 2 anos e ela não... Como assim, 2 anos? Eu procuro estar sempre atenta aos meus. Eu não tenho uma vida de tranquilidade, não. Os meus me trazem um monte de situações, um monte de conteúdos que me fazem ir atrás de ajuda. Eu preciso, às vezes, procurar, você sabe. Mas esse é o nosso papel. É eu olhar pra ele, é eu observar, ver os meus erros também, aonde eu não tô enxergando. Porque senão fica uma coisa que... eu preciso trabalhar. E aí eu não vejo. Eu preciso não sei o quê. E aí eu não vejo. Deixa ali, ele só tá no telefone. E eu não vejo. Vai vir uma hora. E aí essa parte A hora que você vê, já foi. Já foi. E aí você diz assim, mas quem é esse que tá aqui em casa? Aquele que sempre esteve e você nunca viu. Ele faz parte da família, alô? Não é? E assim, quando essa parte toda da espiritualidade é muito importante, a gente precisa trazer consciência para esses jovens, porque veja essa história. Em algum momento ela te falou de alguma atitude no bem, de estudo, de uma busca. Eu quero saber, eu preciso de ajuda. Não. Não, porque a irmã é que ficou tocada de ver que o sobrinho tinha a irmã feito que trouxe, isso, você vê? Né? Geralmente as pessoas só procuram ajuda assim no extremo. Quando algo assim muito brusco acontece e aí ela sente-se perdida. Só que ela já tá perdida há muito tempo. E se você parar para pensar, Tati, qual foi a emoção que está sendo acionada nesse garoto? Exatamente. O que ele está vendo dentro do lar? Será que ele está vendo uma família legal, né? Como a família sempre se achou legal? Ou ele está vendo assim, cada um no seu canto, cada um no seu mundo? Não tem interesse por mim. Ontem, né? Vou até falar que é interessante. Ontem eu fiz uma brincadeira, uma conversa, né? Entre eu, o Marcelo, meu marido, e os meninos. Aí eu pedi pra cada um escrever 5 sonhos. Sonhos, desejos. E aí cada um escreveu o seu. E depois a gente conversou sobre esses sonhos. A gente ficou... o que a gente pode fazer pra conseguir? Como é que a gente pode fazer? E foi conversando aquela coisa... Foi interessante porque ali você se aprofunda, você conhece aquele outro. Ele traz pra você um conteúdo que às vezes nem ele tá pensando, como assim, mas sonho? O que eu sonhei? Eu falei, não, desejos seus, do que você pode conquistar ou fazer, ou qualquer coisa, escreve. Depois a gente trocou, cada um falou a sua, e a gente ficou, você quer isso? Foi muito interessante. E isso é uma conversa onde a gente vai trazendo um pro outro interesse, conhecer, a gente se conhece, se torna divertido aquele momento que tava meio tumultuado, né? São 2 meninos, um pequeno e um grande, então às vezes rola assim então, um estresse. Que aí você fica meio... Aí eu inventei um negócio, vamos por cada um. E acalmou, a gente conversou, a gente foi divertido. Essa conversa que falta, esse interesse pelos seus sonhos, pelo o que você deseja. Você já ouviu falar... E outra, você já ouviu falar de Jesus? Quem? Jesus? O que é isso? Que história é essa? É assim que as pessoas lá fora, ou que não têm essa busca, se referem. É algo assim tão distante. Quem? Jesus? Aquele da cruz? É assim. E ele que traz tanto conteúdo pra gente, pode mudar a nossa existência? Pode não, se eu quiser, ele muda. Por que não trazer... Por que não fazer com que isso seja um valor moral? Então, essa família tem algum valor? Ela se preocupa uns com os outros ou cada um está no seu mundo? E quando eu deixo o meu filho beber, é legal, porque ele se torna um igual a mim?
onde eu também me permito excessos, né? A gente se permite. Como é que tá esse núcleo? É aí que eu acho que a gente vai achando, vai procurando, vai desenvolvendo um trabalho. O suicídio desse menino, essa tentativa de suicídio, você vê muito mais um pedido de socorro. Com muito certeza. mais querer mostrar que eu tô precisando de ajuda. E é de vocês, meus pais, né? E ele contou pra tia, né, o que ele vinha fazendo. Olha. Mas não contou pra mãe. Então, peraí. O que é que está acontecendo ali que houve Essa ruptura. distanciamento, uma ruptura realmente, se é que houve uma ruptura e não foi sempre assim, né? A gente traz o filho e, tipo assim, deixa que o filho se cria. Ou a babá, ou a avó, ou a escola, ou qualquer outra pessoa, menos eu, porque eu tenho tanta coisa pra fazer que não dá. Quanto mais a pessoa tem coisas para fazer, menos coisa ela faz. Exato. Em verdade. Eu sei porque bem disso. ela fala, mas não está fazendo. Você vê as pessoas construindo um dia em cima de nada. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E no final do dia você fala, mas o que você fez mesmo hoje? É o próprio jovem. Se você não trouxer alguma coisa útil para ele, pertencer a um núcleo, que é o grupo jovem, que tá muito legal, ou qualquer tipo de trabalho, né? Ou de caridade, ou se preocupar com seus avós, com os seus primos, irmãos, qualquer coisa que possa fazer com que ele se sinta útil, com que ele se sinta uma célula importante naquele contexto. Exatamente. Você mostra para ele que ele... Porque o jovem, ele quer ser o quê? Ele quer pertencer. Ele quer o pertencimento. E ele busca isso em tudo. Na escola, em casa, em qualquer lugar. Se ele não consegue na escola, se ele não consegue em casa, é na escola. Se ele não consegue na escola, ele vai achar um núcleo. E geralmente, quando você não tem nenhum, é algum núcleo que não está muito bem construído. Com certeza. E aquela proximidade, aquela construção de que no meu momento, eu fui acolhido, eu tive amizade. Exatamente. Quando eu precisei... fulano é muito bacana, né? Nossa, é fera, é massa. E o que ele faz? Usa droga, usa isso, usa aquilo. Vai pras festas, faz isso, faz aquilo. Não é um preconceito que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui de valores. Exatamente. Né? Exatamente. Não de preconceito. Quer usar droga? Pode usar à vontade, não é a minha vida. É a do próprio que está consumindo. Porém, a gente está estendendo a mão para falar, esse caminho aí não é legal, não. Você vai quebrar a cara. Exatamente. Para o jovem, as coisas têm que ser ditas. E com clareza. Se você ficar naquela situação de tipo, floreando e não querendo parecer aquilo que você tem que ser... Você tem que perde ser ele. direto. Você perde. Eles são muito espertos, né? A gente sabe que hoje, tanto a criança quanto a juventude está bem, né? Bem introduzida no meio devido às inúmeras formas que eles têm de acessar todo o conteúdo que existe no planeta. Só que é conteúdo demais. Para um momento... que eles são jovens demais, com uma cabeça ainda, informação pequena demais para tanta coisa. E a gente sabe que tudo que é demais, sufoca. Chega uma hora que explode. Exatamente. Né? E é isso que eu acredito que a gente está vendo bem. Eles não têm maturidade. Nesse mundo, nesses jovens de hoje. Sim, a gente vê o tempo todo. E nessa parte que a gente estava falando sobre o suicídio, quando você estuda, você vê que quando a pergunta que você faz, mas você queria se matar? A maioria não. Eu queria só que parasse aquela dor. Aquela angústia, a raiva que eu sentia. Então, ele não quer se matar. Ele não está tentando contra a vida, ele está
tentando se livrar de algo que está consumindo ele. E a família demora muito para ver. Não vê, só vê quando chega num extremo desse. O que me chama muita atenção nessa história, tem uma parte até que é positiva, porque ele pediu socorro, né? Ele chegou a pedir socorro? Eu não lembro se você falou. Não, ele não disse. Foi a mãe que foi buscar o socorro, que ligou pra irmã. Algum sinal ele conseguiu dar. Porque você vê que tem jovens que se suicidam e que é um choque pra família, porque a família desenha aquele jovem, tem uma visão dele, não só a família, como todo mundo que convive, de um cara feliz, de um cara bem, todo dia ir pra escola. Eu lembro que teve um caso aqui no Rio mesmo, que eu fiquei... Foi até um objeto de estudo meu, eu fui procurar estudar. Me chamou muita atenção, porque ele tava ótimo, era um menino... fazia esporte, tava super bem na escola, tinha namorada, tava tudo muito bem, bonito. Se matou, se jogou da janela. E assim, foi um choque pra todo mundo. Aí o professor da escola colocou: mas ele era um menino que ninguém podia imaginar. Ele tinha uma melancolia, assim, que a gente via, mas era algo bonito. Como assim? A melancolia não é algo bonito, é algo fora, é um ponto fora da curva. Exato. Porque a natureza do ser espírito é saudável, Sim. é livre, é ser e estar feliz. Exato. E ter conquistas, né? Agora, voltando ao assunto do Marcos, né? Desse jovem, nós paramos para refletir da seguinte forma: quais são as dificuldades que ele tem encontrado? Nenhuma. Porque se a própria tia lhe disse que a mãe se pronunciou imediatamente dizendo que o filho dela tem tudo, não precisa de nada, ele tem tudo. Ela fornece tudo, dá tudo a ele. Peraí. Então o erro, a dor, está ali morando. Por quê? A pessoa que tem tudo, ela não tem esforço. Não tem. Ela não tem criatividade, ela não tem meta, ela não tem nada, porque tudo aquilo chega de mão beijada. O tudo é nada, no final das contas. Então, em realidade, ela não tem um movimento de conquista e nem mérito para ter. Porque tudo na vida a gente tem que saber conquistar e ter mérito para merecer aquilo. Agora, se a pessoa não precisa fazer movimento nenhum, esforço nenhum, a vida torna-se vazia. Exatamente. E você vê que isso é uma construção, né? Essa vontade, esse desejo de conquistar, ele tem que ser construído. Eu tenho que, desde a infância, saber que eu tenho metas na minha casa, eu preciso arrumar o meu quarto, eu preciso fazer as minhas tarefas, até o autocuidado. Porque isso vai construindo naquele ser ali em crescimento, essa vontade de conquistar. Se eu tenho tudo fácil, eu não tenho nada. Eu não tenho interesse. Porque eu lembro de uma família que eu conhecia, que eles tinham muito dinheiro e todo aniversário vinha muito presente para aquela criança. E aquela criança, ela não precisava de nada, porque ela já tinha tudo. Então você ia lá, os presentes ficavam 1 semana, 2 semanas ali encostados na parede, nem abria, ele abria. Aí um dia a mãe, ela teve uma ideia muito boa. Quando foi o outro aniversário, ela falou: ninguém traz presente. Os presentes que vocês trouxerem, nós vamos doar para uma creche, para algum lugar, eu não lembro qual. E aí as pessoas começaram a trazer presentes, e você vê como é que as pessoas não são... elas não conseguem entender, né? Elas não conseguem. Elas levavam presente para doar e presente pro menino. Sem necessidade. Eles não entenderam a profundidade, a beleza daquela atitude. Com certeza... não era o mesmo tipo de presente, não o era, mesmo nível. Não era mesmo. Né? Para o menino era uma coisa muito boa, cara, especial. E para o outro é aquela doar, é uma coisinha qualquer. Se a gente não constrói esse tipo de
de vontade dos nossos filhos, a gente dá tudo. É aquele pai que tá super protegendo. E hoje, eu tava vendo uma coisa que era muito engraçada. Antigamente você pegava ônibus, agora tem Uber pra tudo. Você não tem dificuldade, tá todo mundo super protegido e as crianças vão ficando cada vez mais assustadas, cada vez mais com medo desse mundo, né? O meu filho de 5 sonhos que eu pedi, num deles ele botou, não ter problema nunca mais. Foi ótimo. Porque aquilo ali rendeu, assim, horas pra gente falar, meu querido, vamos acabar com essa ilusão agora. Não, porque isso nunca vai existir. Mas é motivo de vida. Se você não tem desafios, você vai ficando morna. A vida é aí que acontece. Mas você vê como é interessante. Aí você conhece o seu filho. Você começa a ver que ele tá com dificuldades em enfrentar. E criando uma ilusão. Será que eu posso nunca mais ter problemas? E você vai trocando. Então, foi ótimo que a gente conversou sobre isso um tempo. E a vida são desafios. Exato. Se eu não construir dentro de mim capacidade de superação, de construção, de criatividade, eu vou ser o quê? Um adulto como? Se eu chegar a ser adulto, você como? Um adulto vazio, chato pra caramba, porque ele acha que tudo vem às suas mãos, basta ele fazer assim. E se mamãe e papai morrer? Ele vai descobrir que não é assim, né? E outra coisa, eu bato o pé e eu recebo. Uhum. Então, isso é uma coisa que acontece, o querer proteger o filho para o filho não sofrer, para o filho não ter decepções, para não ter desgosto, para não ficar frustrado. Você não pode dizer não para eles. Você deve dizer Gente, não. Muitos não. Que isso não pode dizer não? E a vida, por acaso, diz sim pra gente? Não. Porque ou os pais dizem não com amor, respeito, carinho, e não é não. Mas eu quero. Ok, querer é uma coisa, poder é outra. Não. Exatamente. Não tem é exatamente o que eu falo. Eu falo pra ele, eu entendo você querer, eu entendo, mas não. E eles insistem, né? E a gente explicar, olha só, porque eles pedem coisas, brinquedos, um monte de coisa fora de hora. E tem pais que trazem. Se o pai ou a mãe for viajar e não trouxer um presente. Como assim? Ninguém tem obrigação. A gente faz por amor. Sim. Mas o que aquilo é chamado de amor, porque eu amo demais, na verdade, é um esforço de querer comprar o filho em excesso. Compensar alguma para coisa. que ele olhe, porque o amor dele não está no objeto que ele está dando. Não. Mas eu acho que se eu der aquilo para ele, ele vai me amar mais ainda. E não vai. E muitas vezes tem a culpa também. Tem tudo aquilo com ele, então não tem esforço. Quando chega Natal, quando chega aniversário, Dia da Criança, ok, são 3 datas que você vai dar alguma coisa. Fora isso, você vai parar e falar assim, meu filho, agora não é época, no seu aniversário, Exatamente. no seu não sei o quê. E aí, você vai aguardar, você vai ensinar ele a esperar. Eu lembro que, para o meu filho, eu falei para ele, quando ele era criança, eu falei assim, ele pediu alguma coisa, eu falei, filho, você só vai ganhar isso daí no seu aniversário. E se tiver merecimento ainda. Ele falou, só no meu aniversário? Eu falei, Mãe, eu posso fazer aniversário sábado? Porque sábado era um bom dia, não tinha escola, não tinha nada. Então, eu falei, não, a gente não escolhe o dia que vai fazer aniversário. É tal dia, né? Exatamente. E ele ficou lá esperando chegar. Não pode ser essa semana ainda, não pode ser. Não pode. Por quê? Porque, olha, a gente tem que trabalhar, ganhar, a gente tem compromisso, a gente tem contas para pagar, a gente tem despesa, a gente tem um complexo. Exatamente. Né? Exatamente. Então, eu fazia muito isso com meu filho. Eu levava ele para comprar presente pros amigos e falava, olha, hoje não é para você. Aí ele ficava olhando, ele posso olhar as coisas? Eu falei, pode, mas só olhar. E não comprava. Isso é exercício. Pra gente e pra eles. Nunca tive filho que ficou se jogando no chão, se batendo. Porque se jogava, fica jogado. Isso, coitado. Né? Vamos lá. Então,
eu tenho, graças a Deus, filhos educados, porque me foi permitido, foi me concedido educá-los. E eu acho que essa fase eu devo ter cumprido. Agora, a gente olha as mães e fala assim, vamos junto. Precisava de uma escola para mães, para pais. Precisava, exatamente. Tati, em uma palavra, diga uma emoção. Qual a emoção que deve ser trabalhada? Amor. É o amor. O amor, o cuidado, é o amor. Com certeza. Então, amor não significa liberalidade de tudo. Amor significa educar, participar. E aí a gente consegue chegar lá, não é isso? Exatamente. Tati, obrigada mesmo, tá? Uma alegria recebê-la aqui. Obrigada. Então, depois de ouvirmos a história do Marcos e principalmente do diálogo que tivemos com a terapeuta Tatiana, vamos ver o que é que a doutora Anise tem a dizer sobre essa história, essa emoção. Ela diz: no intento de esquivar-se da dor, o ser humano faculta dor maior ainda, devido estar em constante negação das suas emoções, ao invés de enfrentá-las. Em consequência disso, surgem inúmeros agravantes, outros transtornos como compulsões, ansiedade em elevado grau, quadro de obesidade, dependência de uso de drogas lícitas ou ilícitas, depressão, pânico e outros transtornos. Então, depois dessa doce e direta explicação que a doutora Anise traz, podemos refletir um pouquinho mais sobre o que é proporcionar tudo aos nossos filhos. Primeiro que se impedirmos eles de ter a consciência de que a vida não é um mar de rosas, não é um mundo lindo cor-de-rosa, mas que nós temos deveres e obrigações. Nós temos que nos esforçar para ter conquista e ter merecimento das coisas. Então não adianta eu proporcionar tudo aos meus filhos a qualquer hora, a vontade que ele tenha de um celular, de um brinquedo, de um iPad, de festas constantes e simplesmente achar que o mundo dele vai ser lindo. Não. O que você fez para conquistar e ter merecimento de você ganhar o seu tablet, o seu iPad, o seu telefone? Ah, pois é. Então, esse é o esforço que o jovem não está fazendo, que a criança não está fazendo, e essa é a educação que os pais estão deixando de dar. Amor é dizer sim, sim e não, não. Tudo na sua hora, no seu momento e o merecimento. Então é isso. Se você quiser nos escrever pelo WhatsApp contando a sua história, a sua emoção, quais são as dificuldades que você tem, nós poderemos, quem sabe no próximo programa, sortear a sua. E, lógico, estaremos aqui com a doutora Anise da Silveira, Joana de Ângeles, reconstruindo as suas emoções, aqui na TV Mundo Maior. E, lógico, beijinho cor-de-rosa para uma semana cheia de muito amor.